Olá, caro cursista, saudações cristãs, eu sou o professor Rony Kozer e é um prazer estar aqui com você em mais uma de nossas videoaulas, essa que é a nossa segunda videoaula. Nós vamos aí então dar continuidade ao nosso curso Hermenêutica EAD, ou seja, Hermenêutica no formato de ensino à distância. E no nosso primeiro encontro nós fizemos aí uma introdução à hermenêutica, afinal de contas, o que é hermenêutica, o significado dessa palavra hermenêutica. E nesse segundo encontro nós vamos falar sobre a importância da correta interpretação bíblica. Esse é um aspecto muito importante da hermenêutica, a gente precisa fazer uma consideração em torno desse tema, até para entender o lugar da hermenêutica na teologia, na igreja, a importância que ela tem para a igreja e, por conseguinte, para a sociedade e o seu papel na teologia. Na próxima aula, no nosso terceiro encontro e no quarto encontro, nós vamos falar sobre gêneros literários presentes no texto bíblico. Nessa presente videoaula, nós estamos então aí falando vamos abordar a importância da correta interpretação bíblica. De alguma forma, nós estamos pensando aqui nos fatores que justificam a existência da hermenêutica. E eu quero chamar a sua atenção para essa obra em especial, que você tem aí na tela. Eu coloco para vocês essa indicação, Introdução à Hermenêutica Bíblica, esse livro que é escrito pelo Walter Kaiser e pelo Moisés Silva. Se minha memória não me trai, na primeira videoaula eu indiquei também o Moisés Silva, citei o fato de que ele é uma autoridade respeitada internacionalmente na área da hermenêutica bíblica e chama a sua atenção para esta obra em especial. É uma leitura até interessante o subtítulo desta obra, né? Introdução à Hermenêutica Bíblica, como ouvir a palavra de Deus apesar dos ruídos de nossa época. É bem provocante até, eu diria, o título da obra, e é uma leitura atualizada, contextualizada, e que traz abordagens assim, bem interessantes sobre a hermenêutica. Tá? Ele começa justamente lançando uma pergunta, quem precisa de hermenêutica? Depois ele fala sobre o sentido do significado, e a partir daí ele começa a abordar a obra, ela está estruturada abordando os gêneros literários presentes na Bíblia. Ele vai falar da narrativa, da poesia, da sabedoria, e assim a obra prossegue. O livro ele tem aí ao todo 4 partes, distribuídos. Nessas 4 partes nós temos distribuídos aí 15 capítulos, ok? É uma ótima leitura e eu recomendo para você também. Não fique assustado, eu sempre vou estar indicando livros, às vezes no seminário, na faculdade, a gente indica literatura e vai falando de livro, e os alunos até se assustam, mas é dever do professor, é sempre indicar literatura. Caso você não tenha condições de adquirir todos os livros que eu vou recomendar aqui, procure fazer uma lista, seja organizado nos seus estudos, anote esses títulos, deixe lá e vá adquirindo gradualmente. É muito importante que você invista na sua estante, é muito importante que você tenha essas ferramentas de pesquisa, ok? Vamos avançar então. Eu começo trazendo aí uma fala justamente extraída dessa obra, do Kaiser e do Silva, na página 15, eles vão dizer o seguinte: nunca tivemos aulas sobre como interpretar o jornal, nenhum ensino médio oferece algum curso sobre a hermenêutica da conversação. Isso é uma realidade mesmo com respeito a cursos sobre Shakespeare ou Homero, que certamente tratam de interpretação da literatura, mas em que nenhum pré-requisito de hermenêutica aparece. Por que então somos informados repentinamente, veja, eles estão fazendo uma pergunta, por que então somos informados repentinamente em nossa educação acadêmica de que precisamos nos tornar peritos em uma ciência aparentemente exótica se desejamos entender a Bíblia? Então, a partir daqui, a nossa tentativa é justamente responder essa pergunta muito interessante, diga-se de passagem, que foi lançada aqui pelo Kaiser e pelo Silva. Afinal de contas, por que precisamos da hermenêutica? A primeira resposta possível: a Bíblia é um livro não apenas divino, mas também humano. E sendo a Bíblia um livro humano, ou sendo a Bíblia humana, é preciso considerar que a linguagem humana, além de mutável, é equívoca. Alguém já disse que a Bíblia é Deus falando com sotaque humano. Por mais que o nosso pressuposto básico aqui em relação à Bíblia seja a de que ela é uma revelação de Deus à humanidade, de que nela Deus fala com o homem, que ela é uma mensagem de Deus aos homens. No entanto, essa mensagem de Deus, essa palavra de Deus, ela chega a nós por vias humanas, por canais humanos.
línguas. A Bíblia, além das línguas que ela utiliza, ela vai fazer menção de hábitos culturais, ela vai citar personagens históricos. Tudo isso faz parte da Bíblia enquanto obra literária. Deus está se revelando de forma escrita. Então esse texto escrito é objeto, é passivo de ser estudado, de ser compreendido. Deus está falando justamente dentro de um instrumento de comunicação humana. E esse instrumento de comunicação humana tem as suas especificidades, os seus detalhes que precisam ser conhecidos, e todos os fatores, claro, que estão atrelados a este livro ou a este aspecto da Bíblia enquanto literatura. Veja, uma segunda resposta possível: o potencial para uma má interpretação está sempre presente. Nós precisamos sempre lidar com o fato de que nós podemos interpretar incorretamente um texto da Bíblia. E convenhamos que nós fazemos isso por vezes. Convenhamos que muitas vezes a posição oficial da nossa denominação ela não corresponde ao que o texto exatamente está dizendo. Muitas vezes você percebe uma leitura ou uma declaração oficial da sua denominação, da sua igreja, sobre determinada passagem bíblica, e ao fazer uma análise hermenêutica exegética você percebe que não é aquilo de fato que a Bíblia está dizendo. E eu estou falando isso aqui não para depreciar, não para, de forma alguma, não tem um tom aqui pejorativo, mas apenas para tentar mostrar que nós estamos sujeitos a uma má interpretação. Portanto, essa má interpretação evidentemente precisa ser superada. E isso se faz através das ferramentas da hermenêutica, buscando assim uma correta interpretação do texto bíblico, né? Veja, uma terceira resposta possível: o correto relacionamento com Deus, via de regra, passa por uma interpretação correta da palavra. Note que o grande problema de alguns movimentos sectários é justamente um problema, eu até diria, essencialmente um problema hermenêutico. Você vai perceber que a maneira como algumas seitas, alguns movimentos sectários, eles administram alguns textos bíblicos está totalmente equivocada. A maneira como eles interpretam determinadas passagens bíblicas, por vezes, não resiste a um exame mais acurado da hermenêutica e da exegese também naquela dada passagem. Então perceba, a maneira como você interpreta a Bíblia vai incidir diretamente na maneira como você se relaciona com Deus. Veja, o Jesus apresentado pelas testemunhas de Jeová, por exemplo, é um Jesus diferente daquele Jesus entendido pela igreja ao longo de séculos. Perceba que a maneira como as testemunhas de Jeová se relacionam com Jesus passa pela maneira como elas interpretam a pessoa e a obra de Jesus nas Escrituras. E é bem diferente das igrejas evangélicas, cristãs, propriamente ditas, as igrejas históricas, as igrejas pentecostais. Então você percebe que há uma diferença substancial, uma diferença crucial no pensamento das testemunhas de Jeová. Jesus, ele não é divino, ele não é o verbo encarnado no sentido de ter igualdade com o Pai, ao passo que a igreja historicamente sempre reconheceu a divindade de Jesus, desde os primórdios, desde os tempos do Novo Testamento, e a gente vê isso inclusive na teologia paulina. Então você percebe uma diferença substancial. Estou citando as testemunhas de Jeová como um exemplo, mas outros movimentos também caminham nessa direção. Então veja, a maneira correta de se relacionar com Deus passa pela maneira correta de se compreender também os textos bíblicos. Textos esses que estão falando de Deus, estão falando de Jesus, estão falando do Espírito Santo. Aqui eu trago uma fala novamente do Kaiser e do Silva. E veja que exemplo interessante que eles vão dar aqui, justamente até para exemplificar essa questão da necessidade da hermenêutica. Em nossos dias, a expressão uma conclusão precedente significa, abre aspas, um resultado inevitável, fecha aspas. E é possível obter algum sentido da passagem se tomarmos isto como sentido aqui. Nos tempos elisabetanos, todavia, a expressão simplesmente significava, abre aspas, uma experiência prévia, fecha aspas. Então nota que, com a passagem do tempo, essa mesma expressão, uma conclusão precedente, ela assume um sentido diferente. Tá? Você tem esse fenômeno nas línguas, e não é diferente também na questão da língua portuguesa, não é diferente com relação ao hebraico, ao grego. Perceba que autoridades no assunto vão dizer que o grego e hebraico que nós temos hoje não é o mesmo grego e hebraico dos tempos bíblicos. Um exemplo de um autor que afirma isso é o reverendo Augusto Nicodemos em seu livro A Bíblia e seus Intérpretes. Então perceba que essas línguas, a língua humana em linhas gerais,
ela é muito dinâmica, ela muda com a passagem do tempo. E todos esses fatores precisam ser considerados no trabalho hermenêutico, no esforço para se entender corretamente a mensagem da Bíblia. Portanto, existem alguns níveis a serem considerados no estudo, na busca por interpretar, nessa interpretação do texto bíblico. Quais são esses níveis? O primeiro nível é o nível linguístico. Em outras palavras, é perceber o contexto, as línguas em que esta mensagem chega até nós. O Antigo Testamento ele é escrito em hebraico, com algumas raras exceções em aramaico. Nós temos ali o texto de Daniel, capítulo 2, do versículo 4 até se estendendo aí até o capítulo 7. Você tem um texto ali no original em aramaico. No Novo Testamento, os livros, o Novo Testamento, que foi escrito em grego koine, ou grego kini, né, para pronunciar aqui um pouco mais próximo da pronúncia original. Então, perceber vou usar uma expressão aqui agora, esse ambiente linguístico, né? Eu estou inventando isso aqui agora. Então, perceber esse ambiente linguístico é fundamental. Quais são as línguas, você estudar a Bíblia a partir dos textos originais, isso, sem dúvida alguma, é algo muito valioso. E hoje, é claro que conhecer as línguas é ainda muito melhor, mas hoje o estudante de teologia ele dispõe de ferramentas que permitem a ele ter esse contato e até conseguir de forma instrumental fazer essa pesquisa, né? Obras que estão lidando ali diretamente com o hebraico e com o grego. Outro nível importante a ser considerado com relação ao significado do texto bíblico é o nível histórico. Em outras palavras, o ambiente histórico da Palestina no primeiro século, né? Mas não só o ambiente histórico da Palestina, isso é um exemplo, tá? Mas a Bíblia ela abrange um período aí de aproximadamente 16 séculos para ser escrita, então muita coisa aconteceu nesse período, né? Veja a história do Brasil, que tem 500 anos, e olha quanta coisa aconteceu em 500 anos. Então perceba que você tem um ambiente histórico, a hermenêutica ela procura diminuir esse distanciamento, voltar nesse contexto histórico para entender, né, como é que estava e de que maneira esse ambiente histórico ele influi aí na produção do texto bíblico. Você até consegue entender isso quando você consegue entender melhor o texto bíblico quando, por exemplo, você tem ali alusões a lugares, a personagens. Quando você conhece esse pano de fundo histórico, algumas coisas ficam mais claras para você, à luz algumas coisas ficam mais claras para você justamente na leitura que você faz do texto bíblico, na interpretação do texto bíblico à luz da história, né? Da história bíblica, especificamente a história bíblica aqui nesse caso. Um outro nível muito importante é considerar o ensino presente no texto, tá? Lembrando que esse ensino que está presente no texto, o texto aí pode ser uma poesia, pode ser uma narrativa, pode ser um texto apocalíptico, escatológico e por aí vai, né? Uma profecia, um evangelho, uma parábola, não importa o gênero literário. Ambos os gêneros vão trazer ensinos, tá? A gente não deve pensar que porque um texto é poético, ele não traz ensino, muito pelo contrário, né? Isso, aliás, é um tremendo equívoco. Você vai ter um ensino presente no texto bíblico. Qual é o ensino? O que o autor tensionou comunicar ou ensinar através daquela passagem? Ok? Um exemplo bem interessante, que inclusive está no próximo passo aí do nosso slide, quando eu falo sobre a distinção entre o evento em si e a narrativa, e aí eu coloco o texto de Mateus 8, capítulo 8, versículos 18 a 22, onde logo após Mateus narrar o ensino de Jesus sobre o discipulado, no versículo 23 ele traz uma informação, narrativo, né? Perceba, os discípulos o seguiram. Então veja que quando ele está nos versículos 18 a 22 narrando ali, né, aquele diálogo de Jesus com as pessoas que interpelavam a ele querendo segui-lo, veja que Mateus não está simplesmente preocupado em contar uma historieta, não. Ele está narrando um fato para ensinar algo. E a impressão que a gente tem é que no versículo 23 ele evidencia que os discípulos entenderam, né, o que foi ensinado nos versículos precedentes, quando a gente lê lá que os discípulos o seguiram, ou seja, seguiram a Jesus. Isso não está ali por acaso, é um detalhe sutil, mas muito interessante para a gente se aperceber dele, tá? Perceba, um ponto muito importante é você distinguir o evento em si da narrativa. Então, por vezes, você tem fatos históricos no Novo Testamento, no Antigo Testamento, que estão sendo citados com vistas a instruir, a ensinar,
a comunicar preceitos, né? Veja que muito do que nós temos no Antigo Testamento é escrito à luz do Pentateuco. Você vai ver nos livros históricos o desdobramento daquilo que a gente tem ensinado no Pentateuco. E os autores também, ao fazerem todas aquelas narrativas, estão, na verdade, ensinando também através dessas narrativas. Ok? O exemplo lá do rei Josafá, que temeu o Senhor, que andou na presença do Senhor. Veja, você tem um ensino presente naquela passagem. Evidentemente, querido cursista, que nem sempre é possível aplicar todos os princípios presentes no Antigo e até no Novo Testamento à igreja na atualidade. Existe uma discussão bem interessante na hermenêutica com relação às epístolas sobre até que ponto os ensinos presentes ali são aplicáveis à igreja no contexto de hoje, né? Essa é uma questão muito interessante. Outros níveis ainda a serem considerados, nós temos aí o nível canônico, tá? Veja, querido cursista, deixa eu fazer uma pausa aqui rapidinho, abrir um parêntese, ou fazer uma rápida digressão aqui, a gente retoma o raciocínio. Tudo isso que eu estou falando aqui parece teórico demais, mas não se engane. Isso é eminentemente prático. É teórico sim, mas tem um viés prático, tem uma finalidade prática, porque ao estudar a Bíblia você percebe que o que nós estamos colocando aqui tem uma relação muito estreita com esse fazer interpretativo, ou esse esforço interpretativo aí em torno das Escrituras, ok? Então voltando aqui aos nossos níveis que devem ser considerados sobre o significado do texto bíblico. Nós temos aí o nível do contexto canônico, isto é, a relação daquela passagem específica que você está analisando, que você está estudando, com o restante do cânon sagrado. Você está fazendo lá a exegese de uma passagem, né? Então, veja, você precisa relacionar aquela passagem com o restante do cânon sagrado, ou seja, com o restante da Bíblia. E aqui a gente volta naquele princípio, naquela regra fundamental da hermenêutica, que eu vou passar para vocês também mais adiante, no caso, a ideia de que a Bíblia interpreta a si mesma. A Bíblia é a intérprete de si mesma. Esse princípio interpretativo ele está apelando justamente à unicidade da Bíblia. Então por isso que se diz que a Bíblia interpreta a si mesma. Ela está correlacionada, ela está coesa, né? Os livros estão concatenados. É claro que eu estou falando aqui dentro da perspectiva de alguém que adota o método histórico gramatical, não adota o método histórico crítico, né? Se você vai conversar com um exegeta do método histórico crítico, ele pode dizer para você, olha, os 66 livros que estão na Bíblia não têm absolutamente muita relação entre si, são livros escritos em períodos diferentes, enfim, não existe parece que essa premissa, não vou dizer que ela não existe, né? Mas essa premissa muitas vezes não é adotada em geral pelos exegetas que se pautam pelo método histórico crítico, que é um método muito racionalista, muito cientificista, ao passo que o método histórico gramatical reconhece essa premissa fundamental de que a Bíblia é um livro que foi dado, né, em sua totalidade, em sua completude, aprove a Deus. O método histórico gramatical está mais aberto, né, ao fato de que a Bíblia é uma mensagem dada por Deus e de que ela chega a nós de forma providencial, por assim dizer. Não fique preocupado, eu estou aqui falando método histórico crítico, histórico gramatical, nós vamos ter aulas específicas para falar também sobre esses dois métodos importantes também, que embora sejam métodos, talvez esse assunto esteja mais relacionado à exegese, mas eu achei por bem incluir aqui também na hermenêutica, ok? Outro nível ainda importante a ser considerado é a questão da história da interpretação. Eu achei fantástica aqui a contribuição do Moisés Silva, quando ele diz que nós nos encontramos na extremidade de uma longa tradição. Então veja, eu percebo muitas pessoas na igreja hoje, caro cursista, você que me assiste, talvez você já ouviu isso também na sua igreja, algumas pessoas dizerem assim, eu não preciso de hermenêutica, eu não preciso de teologia, e aí ele vai para o culto à noite, e o que ele está falando ali, ele chega lá e recebe uma oportunidade, seja para pregar, né, seja para, enfim, de repente dar uma aula de escola dominical, ou mesmo numa conversa informal, ele começa a emitir conceitos que são teológicos e que são resultados dessa longa tradição interpretativa. Nós estamos nessa extremidade aqui, eu me vejo totalmente constrangido a concordar com Moisés Silva, no sentido de que, de fato, nós estamos aí na ponta dessa tradição que é longa e, diga-se de passagem, deve sim ser considerada por nós. Tá? Eu já indiquei aqui para vocês, você tem isso aí no primeiro jogo de slides, a indicação da obra A Bíblia e seus Intérpretes, onde o autor ele traz então aí todo esse apanhado da história
da interpretação bíblica, ok? E por fim, o último nível aí a ser considerado é o da aplicabilidade do texto bíblico. Nas palavras de Moisés Silva, o que a passagem quer dizer para mim, ou seja, o significado presente na passagem. É muito bacana a gente estudar a Bíblia enquanto obra literária, enquanto uma literatura singular e perceber a riqueza do seu texto, mas aquela mensagem presente ali precisa tocar o homem contemporâneo, a mulher contemporânea, ou pós-moderno, pós-moderna. Né? Então veja, o ponto alto da hermenêutica e da exegese é justamente a aplicação do texto bíblico. Então perceba, o fator final que devemos considerar, então, é o da aplicabilidade do texto bíblico ou da passagem bíblica. Nas palavras de Moisés Silva, o que a passagem quer dizer para mim, ou seja, o significado presente na passagem. Isso é muito importante porque, por mais extraordinária que seja a possibilidade de nós adquirirmos assim, uma série de percepções sobre o texto bíblico a partir dessas ferramentas da hermenêutica, é muito importante que a gente tenha em mente sempre a aplicabilidade do texto bíblico. Em outras palavras, a Bíblia ela é uma mensagem para o homem contemporâneo, ela é uma mensagem para o homem hoje, né, na atualidade. E essa mensagem precisa ser aplicada para o homem pós-moderno, para a mulher pós-moderna. Veja, proponho neste trabalho que seja feito um link entre o que o texto de fato significa e como podemos extrair lições dele para nós hoje, sem, contudo, estabelecer um muro divisório entre esse significado original e essa aplicação. Infelizmente isso acontece muito, né? Eu gosto de me consolar com a ideia de que o pregador, quando vai ministrar, embora a gente saiba que na prática, infelizmente, isso não acontece, mas eu gosto de pensar que o pregador, ele é um hermeneuta num certo sentido, o ensinador é um hermeneuta num certo sentido. Ele faz esse trabalho interpretativo, pesquisa, ele faz a exegese do texto para depois então aplicar. A aplicação é uma decorrência natural desse trabalho hermenêutico exegético. Só que infelizmente a gente vê hoje, basta você ligar o computador aí na internet e acessar pregações no YouTube, você vai ver uma série de pregações onde as pessoas fazem as aplicações mais absurdas, coisas que ele está falando de tudo menos do texto que ele acabou de ler. Infelizmente, isso é uma triste realidade. Talvez até por isso, muitos autores hoje, ou especialmente os autores reformados, eles insistem muito na questão de se usar o sermão expositivo, né? É um dos tipos de sermão, a gente estuda isso na homilética, e eu particularmente, assim, eu tenho até uma certa reserva com essa preferência do sermão expositivo em detrimento dos outros, né? Você vê alguns autores reformados que eles descartam os outros e enfatizam apenas o sermão expositivo. Eu acho isso um exagero. Eu acho que os tipos de sermões eles dão as suas contribuições. Mas é fato que o sermão expositivo, de fato, ele enfatiza, ele explora muito as escrituras, e isso é muito positivo porque a gente vive uma época em que o autor ele lê a Bíblia, mas ele, na sua pregação, ele não volta mais para o texto bíblico. E isso é um sério problema hoje. Aí agora eu vou compartilhar com você algumas falácias exegéticas, né? Falácias exegéticas aí entre aspas. Eu inclusive colhi contribuições aqui extraordinárias de uma obra até bem antiga do Donald Carson. Esse livro se chamava Falácias Exegéticas. Eu acredito que a editora agora até mudou o nome dele, e onde o autor aponta, essa obra é de 1992, onde o autor aponta alguns erros muito comuns que são cometidos na interpretação. E aí a gente tem as falácias de ordem vocabulares. Ele vai dizer, o Carson, a filologia é o fundo da agulha através do qual todo camelo teológico deve entrar nos céus da teologia. Na verdade, essa fala nem é do Carson, né? Ele está citando outro autor. Eu achei bem interessante, que a gente volta naquela questão de considerar o nível linguístico, lembra? Então aqui a gente começa a ver de forma prática como considerar esse nível linguístico. Perceba, ele vai citar uma falácia já interessantíssima, e a gente tem isso também em outros autores, como o Grant Osborne, que aborda isso também na sua obra A Espiral Hermenêutica, e ele vai falar, o Carson, que na falácia do radical acredita-se que toda palavra tem o seu significado determinado pela sua etimologia. O Carson dá o exemplo da palavra apóstolo, que etimologicamente significa enviado, mas no contexto do Novo Testamento,
o termo apóstolo, né, o termo grego ali, está para muito além de enviado. Né? O sentido é mais amplo, é mais extenso, né? E a gente às vezes é até um cuidado muito importante se você prega, se você é pregador ou pregadora da palavra, que você tenha esse cuidado, porque às vezes na pregação você vai lá para o léxico, olha, a palavra tal significa isso, e você acha que ela vai significar sempre aquilo. Mas o contexto da frase, a maneira, inclusive a carga teológica que repousa sobre aquela palavra, pode expandir o seu significado, como é o caso da palavra apóstolo, diga-se de passagem, que não significa apenas enviado, significa alguém que é enviado por alguém, ele é enviado a alguém e ele é enviado com uma mensagem. É muito mais do que simplesmente enviado. Né? Enviado é algo muito limitado, é uma definição muito limitada para esse termo que aparece no Novo Testamento com um sentido bem específico. O Carson vai falar também na falácia do anacronismo semântico, onde o significado atual da palavra é enviado para a literatura antiga. Ele cita o exemplo da palavra grega traduzida por dinamite, em Romanos capítulo 1, versículo 16. Esse é um exemplo clássico, porque aqui você tem muitos pregadores que durante seus sermões, eles vão usar ali, porque o Evangelho é poder de Deus. Mas Paulo não está falando de destruição. Paulo não está. A ideia de dinamite passou longe da cabeça do apóstolo Paulo. Né? Paulo ele está apresentando o Evangelho justamente não com a ideia de destruição, mas com a ideia de a resposta de Deus para o dilema do pecado. Né? O Evangelho é poder de Deus para a salvação. Não é para destruir, não é para derrubar tudo. A ideia de poder ali é poder para salvar. Não é poder para demolir tudo. Então essa ideia de dinamite que a gente ouve hoje, porque a palavra dunamis ou dinamis, né, da qual deriva a palavra dinamite, ou seja, você está levando para a literatura antiga um sentido que é contemporâneo, que é atual. Isso é um problema muito sério. Ele fala também na falácia, ainda no contexto das falácias vocabulares, ele fala na obsolescência semântica. Ele vai dizer que nessa falácia a palavra deixa de ter aquele significado anterior. Né? Ele dá o exemplo da palavra Ford como um carro de baixo custo, e em alguns casos elas mudam de sentido mesmo, como a palavra pedagogo, que na antiguidade significava o escravo que conduzia as crianças à escola. Né? E agora significa professor, ensinador, educador. O exemplo da palavra Ford que ele dá, porque Ford indicava um carro popular, hoje não significa mais isso. Então as palavras elas mudam de sentido com a passagem do tempo. Nós temos ainda também a reivindicação de significados desconhecidos ou mesmo improváveis para determinadas palavras. Um bom exemplo é o termo grego traduzido por lei em Romanos 3, 21 e 1 Coríntios 14, 34 e 35, onde a referência original é não a lei mosaica, mas a uma interpretação rabínica, regras rabínicas que Paulo veio a rejeitar. Então veja, você tem a reivindicação de significados desconhecidos ou mesmo improváveis para determinadas palavras. A ideia de que lei ali no texto bíblico vai significar sempre a lei mosaica. Esse é um exemplo, claro, né? Isso acontece com outras palavras. E na verdade não, dependendo do contexto, a palavra que usualmente significa, no caso a palavra lei, usualmente aponta para a lei mosaica, naquele contexto específico não é lei mosaica. Então são cuidados que o hermeneuta, o exegeta, precisa ter, ok? A gente termina essa videoaula, vamos dar continuidade. Em breve você vai estar recebendo aí a terceira videoaula. E lembrando que nesse terceiro encontro nós estaremos aí falando justamente sobre os gêneros literários presentes no texto bíblico, a nossa aula 3 e a nossa aula 4. Desde já, que Deus abençoe sua vida, continue firme, não desanime do curso, vamos até o fim, assista a todas as videoaulas, assista novamente se for preciso, aproveite o investimento que você fez e procure pôr em prática os princípios aqui apresentados. Deus abençoe sua vida.